Então, só para explicar como que eu entendi como funciona essas tag functions, tagged functions e os template strings aqui, os template strings a gente já conhece, aquela forma de você gerar uma string que pode interpolar valores dentro, né, de uma variável e tudo mais. Mas a tag function, as tagged functions funcionam de uma forma um pouco diferente, um pouco mais complexa. Aqui eu botei um exemplo, né, essa função mensagem exemplo, que ela vai fazer o log dessa mensagem, né? Então, deixa eu limpar o log. Se eu clicar aqui, ele vai dar olá, Caio, tudo bom. Por quê? Eu coloquei a parte 1 da mensagem como uma primeira variável, o nome que eu quero que apareça e a mensagem parte 2. Daí eu só concateno tudo dentro de uma própria template string. Daí, isso não é muito interessante, né? Porque você meio que está tendo que separar todos esses parâmetros. Daí, você pode usar as tagged functions para isso. Aqui no caso eu criei uma função de exemplo melhorado que recebe strings e expressões. Não precisa ser esse nome, mas foi o nome que eu defini aqui para ficar bem entendível o que significa. E o que acontece quando você faz isso? Quando você faz uma função assim e você quer chamar ele como uma tagged function, você não coloca parênteses, você coloca o nome da função, em vez de colocar aqui os parênteses com os parâmetros, você coloca uma template string logo em seguida, entre crases, normal. Daí, o que acontece? Aqui, apesar de parecer que só tem uma string, se eu pegar essa função aqui e eu colocar só para dar um console log, se a gente vier nesse botão aqui de apenas strings, eu criei um onClick para ele executar uma função que só retorna as strings, né, para ver. Que é essa função aqui. É a mesma coisa, só que aqui eu só estou retornando a própria strings e dando console log nela, para ver. E aí, quando eu clico apenas strings, o que acontece? Ele separa essa string que eu passei, esse template string, em arrays. Aqui no caso, ele vai separar como? Ele vai pegar tudo que é string antes de uma interpolação e tudo que é string depois de uma interpolação. Aqui no caso é uma string de dois índices, né, que o primeiro é o olá, aí tem a interpolação, quebrou. E depois o que vem depois da interpolação. Tudo bem, se tivesse mais uma interpolação, tivesse mais uma variável, teriam 3 elementos nesse array. E como vocês podem também pensar, se eu colocar para ele imprimir só as expressões, ele vai imprimir só o Caio, né, que é a expressão, né, a variável que eu quero colocar ali. E daqui já dá para perceber que você sempre vai ter uma lista de strings maior por um elemento do que as expressões, né, porque ele vai sempre quebrar certinho. Dito isso, eu fiz aqui uma função que ele só faz uma concatenação desses valores, né? Essa função aqui não é muito importante de entender, mas se vocês quiserem parar para entender como é que ele faz essa concatenação, dá para entender aqui. Eu só realmente pego essa lógica de que o string sempre vai ter um número maior e coloco aqui. Aí a questão é, quando eu executo esse exemplo melhorado, que é isso daqui, eu dou um console logo nessa mensagem melhorada final, ele dá a mensagem interpolada lá certinho. Por quê? Aqui eu estou chamando a função e estou passando como parâmetros dessa função a template string. Ele pega a string, separa o que são as strings e o que são as expressões, e a partir disso você pode manipular os elementos. Então ele é interessante não só para você colocar uma mensagem direta, mas para você poder manipular os elementos de uma template string. E no final dessa função ele vai retornar o valor. No caso aqui eu estou colocando ele para retornar realmente a string toda concatenada, né? Você pode fazer várias outras coisas do tipo. E esse retorno, obviamente, vai para uma variável, que no caso eu estou chamando de mensagem melhorada final. Então, só para resumir, o tagged functions é basicamente um jeito de você chamar uma função passando um parâmetro que é uma string que o próprio JavaScript vai separar e tratar ela. E aí, para entender como é que isso daqui funciona no caso do Styled Components, é a mesma coisa. Por quê? Quando você chama aqui, cadê? Const container, você está declarando uma variável ali, algo que vai receber o valor. E você está chamando essa função, que se chama style.div, eu não sei como é que funciona lá por dentro, mas essa função está retornando as regras lá, combinadas já do jeito que, sei lá como é que ele faz. Mas a questão é que isso daqui basicamente é uma função que você está rodando. Isso tudo aqui é um parâmetro, né, uma string, que vai ser toda dividida e transformada lá pela própria função, assim como a função aqui
só estava concatenando tudo, ele estava pegando os valores e concatenando para dar uma frase final, essa função aqui deve fazer uma outra coisa para retornar o componente que você está criando, né? O componente estilizado. Então eu não sei se ficou muito claro a minha explicação, mas se vocês quiserem ver aqui no exemplo para ver, para ficar analisando, é só vir aqui, abrir o console log e ficar clicando no botão, que os botões estão funcionando direitinho, é só olhar no console para verificar. Então é isso, pessoal. Um beijo.